Devido a alguns questionamentos que eu tive com os meus alunos, da minha mentoria que eu faço, e veio uma pergunta para mim o seguinte: Dilson, o que é o sucesso? Porque na minha cabeça, sucesso, Dilson, é ter uma família abençoada, é ter dinheiro, é ter fama, é ter status. Mas será que é somente isso? O que é sucesso? Você já parou para se perguntar o que significa o sucesso? O sucesso é um conjunto de habilidades quando se coloca em ação. O sucesso é quando você começa a dar foco para cada área da sua vida. Quando você entende isso e trabalha sua autodisciplina para isso acontecer, você passa a ser uma pessoa bem-sucedida. Mas quando se fala na área financeira, por exemplo, aí nós estamos passando para outro nível. E aqui eu vou falar com você sobre mentalidade. E quando eu falar para você o que é uma mente pobre e o que é uma mente próspera, você vai entender a partir de agora. Na cabeça de vocês, o que é uma mente pobre? O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre, se você falar assim, é pobre de mentalidade. Uma pessoa pobre, ela é pobre porque ela é improdutiva. Toda pessoa improdutiva, ela é pobre. Toda pessoa produtiva, ela está no caminho da prosperidade. Essa é a chave que eu quero começar a entregar para você aqui nesta noite. Então, eu criei, através dos meus insights, eu pedi a direção para Deus, falei: Deus, me dá uma direção, o que eu vou falar na noite para aqueles empreendedores, para aqueles sonhadores, para aqueles empresários, para aquelas pessoas que estão com sede de vencer na vida. E veio na minha cabeça algo extraordinário que eu quero compartilhar com você, que chama-se o triângulo, ou seja, o trio do sucesso. O que significa o trio do sucesso, o triângulo do sucesso? Tudo que vem de 3 funciona muito bem: Pai, Filho e Espírito Santo. Cordão de 3 dobras. Um cordão rebenta fácil, de 3 já não rebenta, não é isso? Um banquinho de 3 pernas você senta. Não é assim que funciona? Então, eu criei essa trilogia aqui da seguinte forma. O triângulo funciona assim: em cima do alto, você pode colocar aqui Deus. Aqui embaixo você coloca você. E aqui do lado você coloca tempo. Ou seja, aqui nesse exato momento aqui, tem o Criador, você e o tempo. Se você parar para analisar, baseado nesse triângulo, tudo funciona dessa forma na vida. Ou seja, primeiro, quando você para pensar, recrie-se para avançar é o tema da nossa palestra. Recriar, o que é recriar? Reinventar, recomeçar. O que é recriar? É você renascer em muitos pontos da sua vida. O mercado que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas precisaram se reinventar? Quantas pessoas precisaram recriar as ideias, os insights? E aquelas pessoas que resistiram a isso, elas quebraram. Estão pagando a dor da mudança. Eu falo isso há 20 anos atrás nos meus eventos. A pessoa que não se preparar para o novo mercado, para o futuro, ele será descartado do mercado. Mas é a vida real aqui que nós vivemos. Ou você toma uma forte decisão que você quer mudar a sua vida de verdade, ou você vai ficar na mesmice. Então a pergunta é muito simples. Vocês gostariam que eu conversasse com você de uma forma suave, gostoso, ou eu converso com você de uma forma real, preto no branco, a vida real? Como que vocês querem? Primeira opção, segunda opção? Levanta a mão para mim, segunda opção. Ok. Então, eu vou conversar com você a vida real. Porque eu entendo o seguinte, que diamante não se lapida com toque de seda. Diamante se lapida com atrito. O que eu vejo na minha frente? Eu vejo muitos diamantes. Eu vejo muitos diamantes, porém a pergunta é, será que esse diamante quer ser lapidado? Olha no seu tempo, olha para você. Olha para mim. Há 20 anos atrás, eu era uma pessoa que eu valia um salário mínimo. Um salário mínimo. Esse era o meu valor há 20 anos atrás. Você não valia mais do que isso. Só que aí eu entendi que quando eu comecei a passar pelo processo de lapidação, e quando você cai na mão de um bom lapidador, de um mentor, de um líder, de uma pessoa que está pronta para te lapidar, você vai construindo valor de mercado. Ou seja, aquele homem que valia um salário, ele passa a valer 2, 3, 4, 5, 10 e assim infinito.
mas está no processo de lapidação. Está no processo da dor que você aguenta para você passar no momento dos atritos. Aí a crise vem. Para que a crise vem? A crise vem para peneirar. Ou seja, o grosso fica, o fino passa. Isso é crise. A crise vem para testar a nossa fome de sucesso, para testar a nossa fé. A crise simplesmente revela quem somos nós, revela o nosso caráter. É isso que é o poder da crise. A crise chega para dizer o seguinte: quem está preparado passa, quem não está, fica. Simples assim. Porque é em momento de crise que você ganha dinheiro. E quando tem crise, o dinheiro nunca sumiu do mercado e não some do mercado. Simplesmente ele muda de mão. E para onde que vai? Para as mãos mais preparadas, mais treinadas. Eu conheço pessoas, e eu sou uma delas, que em época de crise é que se ganha dinheiro, é que você cresce. Agora, por que as pessoas são travadas? Simplesmente respondendo a pergunta do meu aluno, do meu mentorado, perguntou: mas por que existem pessoas que crescem e outras não? Por que existem pessoas que tudo que coloca a mão acontece? E tem gente honesta, trabalhadora, dedicada, mas não sai do lugar. Talvez você deve conhecer pessoas assim. Trabalha de quase domingo a domingo, quase 365 dias por ano, mas mesmo assim a pessoa não consegue prosperar. Agora você vai entender. Vamos lá. Primeiro que quando você está aqui nesse processo, você como ser humano, como que você é construído, a sua mentalidade? Anota aí, SC. SC significa sistemas de crenças, tá? Não é um sistema, é sistemas de crenças. Ou seja, essas crenças que nos formam a nossa identidade. Quem somos nós? Quem é você? Quando a pessoa pergunta, quem é você? Você responde seu nome. Eu sou fulano, trabalho em tal lugar e moro em tal lugar e assim por diante. Não é assim? Essa é a sua identidade. Agora, quando nós estamos crescendo, nós passamos por 3 fases de crescimento. Essa fase do crescimento, do desenvolvimento humano, nós temos a fase 1. Que você, quando sai do útero da sua mãe, até os 7 anos de idade. Essa primeira fase é a fase do esponja. O seu cérebro está pegando tudo, captando tudo em sua volta. 95% das suas crenças é colocado até os 7 anos de idade. 95% das pessoas têm a mesma religião que os pais têm. Porque ele pegou essas crenças muito forte para ele. Por isso que é muito importante os pais saberem educar os seus filhos, para que seus filhos tenham sucesso no futuro. Saber o que fala. Toma muito cuidado. Que os filhos falam: pai, me leva no shopping. Pai, você pode comprar um presente para mim? Papai não pode. Papai está quebrado. Hoje não dá. Papai também queria ir, mas papai não tem condições. Aquela criança de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, absorve aquilo que tem uma vida o quê? Limitada. E aí vai para o seu subconsciente e ali a pessoa cresce e não sabe por que nos envolve e por que não dá certo na vida. Essa é a primeira fase. Nós temos a segunda fase, que chama-se a modelação. Dos 7 aos 14 anos de idade. Modela tudo que os pais estão fazendo. Tudo. Nesse momento é muito sério, é muito crítico nesse crescimento. Porque se o seu pai fala para você: filho, não fuma e não bebe e não fala palavrão. Mas ele pega seu pai bebendo, fumando e falando palavrão, pronto. Ele já entendeu tudo que também pode fazer isso, naquele exato momento. É por isso que existem pessoas viciadas no álcool, na droga, no cigarro e outros vícios da pobreza, porque simplesmente captou o que seus pais estavam fazendo. Falavam uma coisa, mas comportavam outra. Quando você vai para a empresa, a mesma coisa. Aquele líder que fala assim: tem que chegar cedo, tá? Mas ele chega tarde. O líder fala: tem que sorrir para os clientes, tá bom? Mas ele anda com aquela cara amassada, fechada, emburrada. Que moral que ele tem para cobrar dos seus liderados? Assim, somos nós, a nossa criação. E a terceira e última fase é dos 14 a 21 anos de idade. É a época que você está na socialização. É o momento que os jovens, 16, 17, 18 anos de idade, é a coisa mais difícil do mundo ver junto com os pais. Não é verdade? O casal está para um canto e o jovem está para o outro. É incrível isso. Eles querem ser a sua própria independência, eles querem crescer. Muito bem. A pessoa chega até essa idade. A pergunta é: quem está tendo sucesso em todas as áreas? Essa é a questão.
Agora você vai começar a entender que esses sistemas de crenças, ele liberta ou limita você. Liberta ou aprisiona você. São as suas crenças. Crenças essas que eu acredito. É a sua verdade. Porém, a sua verdade trouxe você até aqui, nesse ponto da vida. Através da sua verdade, através do que você acredita, é o resultado que você é hoje. Isso é importante você ter clareza disso. Por quê? Porque se eu quero ir para o próximo nível da vida, eu tenho que entender que o que me trouxe até aqui não é o suficiente para me levar para o próximo nível. E as pessoas acham, ela continua insistindo, trabalhando, achando que quanto mais trabalha, mais vai crescer, mais vai ter sucesso. E isso não é verdade. Tem que trabalhar não com a força do braço, mas com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Isso sim vai fazer a grande diferença na sua vida. Muito bem. Aí quando você entende que você está aqui, ou você é limitado, ou você cresce, ou você avança, aqui estão os seus resultados. Aí você começa a entender a seguinte sacada aqui, que tudo depende na vida de tempo. Aí eu faço uma pergunta para você. A pergunta é: o que tem impedido você de viver o que sempre sonhou? Eu quero que você reflita. Faz uma reflexão. O que tem impedido você? Porque vocês têm sonhos, né? Quem tem sonhos aqui? Levanta a mão. Ok, olha aí. A maioria tem sonhos. Mas o que tem impedido você? O que tem separado você? O que tem limitado você de realizar o seu sonho? E aí provavelmente você vai responder assim: é o dinheiro? Sou eu mesmo que tem limitado? Não, você é óbvio que já sabemos que é você mesmo. Agora a pergunta é: o que eu posso fazer para tirar essa venda dos meus olhos e entender como que os realizadores conquistam na vida? Essa é a pergunta-chave que você tem que fazer. Porque no dia que eu fiz uma pergunta para mim: o que eu posso fazer para dobrar o meu faturamento? O que eu posso fazer para triplicar o meu faturamento? Como que eu posso criar valor no meu produto, no meu trabalho, na minha empresa? Quando você começa a fazer as perguntas certas, o seu cérebro, ele é obrigado a te dar a resposta que você precisa, que você busca. Mas qual é o grande problema? As pessoas não fazem perguntas. Esse é o maior problema. Existem dois tipos de pessoas. Ok? Não existe pergunta idiota. Existe idiota que não faz pergunta. Essa é a verdade. E no dia que eu peguei essa sacada, a minha mente abriu completamente. Porque eu ficava bloqueado, tinha medo de fazer as perguntas para as pessoas. Agora, se você não pergunta, ninguém vai responder. É uma chave para você começar a entender e processar sobre isso.